Bom dia, está no ar o RBV News, edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Duas mulheres, uma de 21, outra de 18 anos, foram presas nesta madrugada no terminal rodoviário de Campo Grande, quando tentavam viajar em um ônibus que ia de Araçatuba, interior de São Paulo, até Cáceres, no Mato Grosso. As duas levavam 27 quilos e 200 gramas de maconha. Os policiais do 10º Batalhão desconfiaram das duas jovens que carregavam duas malas pesadas de um táxi até a plataforma de embarque, quando se separaram. As duas continuaram mantendo contato visual até o momento de colocar as bagagens com a droga e subiram juntas para o ônibus, o que despertou a atenção dos policiais. Ao revistarem o bagageiro externo, descobriram na mala e mochila das duas moças 30 tabletes de maconha, que estavam escondidos em meio às roupas. As mulheres são de Manaus e vieram de avião a Campo Grande, onde compraram a maconha próxima da antiga rodoviária por R$10 mil. Elas foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Vila Piratininga. Um homem de 39 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça enquanto conduzia um veículo no início da noite desta terça-feira no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. Alexandre Souza Lopes dirigia um Escort no sentido bairro Centro, quando dois homens de moto emparelharam com o carro e atiraram. A vítima perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele morreu no local. Segundo a PM, Alexandre tinha passagens pela polícia por porte de droga para consumo, violência doméstica e vias de fato. Ainda de acordo com a polícia, a vítima estava com alvará de soltura. Depois de décadas, o cenário na Avenida Calógeras, em Campo Grande, vem mudando drasticamente, com a demolição de imóveis que vão dar lugar ao projeto da Prefeitura de revitalização do centro antigo da capital. A orla ferroviária, já em execução, tem investimento previsto de quase R$4 milhões e é uma aposta para valorizar a região, que deve se transformar em um polo cultural. A placa indica Avenida Calógeras. Nos remete a uma via longa de vários comércios e lojas, mas o cenário aqui é outro. 9 dos inúmeros comércios desta região foram demolidos pela Prefeitura da capital. A desapropriação tem como objetivo as obras da orla ferroviária. O comércio do Senhor Odimar, por pouco, não foi demolido. Houve um entendimento, houve uma conversa antes, né? Mas o valor primeiro seria de 6.500 cada porta, ou seja, irrisório. Porque no IPTU vem 28 mil, como é que você vai 6.500? Então não cobria nada, né? E graças a Deus nós vamos continuar aqui trabalhando, né? Que conseguimos ficar. Quando o questionamento foi a história de Campo Grande, o comerciante demonstrou tristeza em falar. Nós não temos história, né? Porque tudo vão tirando, tiraram a ferrovia, tiraram do centro e agora tiraram um pedacinho, ou seja, a gente está aqui 40 anos praticamente, é como se um pedaço da gente fosse, né? Perdesse um pedaço, né? A preocupação não é apenas com a parte histórica. Os comerciantes que ocupavam parte deste trecho se preocupam agora com o valor que a prefeitura ficou de depositar. Senhor Iteler trabalha como sapateiro há 38 anos na avenida. Ele foi um dos primeiros a desapropriar o local. Eles vêm falando que vai demolir mais de um ano, né? Mas só que estava... Eles falaram dentro de 10 dias o dinheiro está à disposição e 30 dias para ocupar. Mas isso já tem um ano. Lá era melhor, que era da gente, salão mais alto, mais largo, né? A vantagem era essa, né? Não pagar o aluguel, agora quem tem que pagar o aluguel aqui, né? Apesar de todo o transtorno, Senhor Odimar tem esperança que a região melhore. Porque não tem como ficar pior do que estava, um abandono geral. Que depois que acabou a estação ferroviária, só foi morrendo. Ou seja, proprietário nenhum se interessa, não tem pessoas passando, não tem nada, um atrativo nenhum que traga. Ou seja, tem que melhorar, não tem como acabar de vez, porque estava acabado, agora vai melhorar. E essa demolição dos imóveis vem dividindo opiniões e muito tem se falado sobre preservação desses prédios históricos. Para comentar sobre o tema, eu converso agora com o arquiteto Ângelo Arruda. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Pio. Pela matéria, Campo Grande está perdendo um pedaço da memória?
todo dia, né? Eu acho que a gente tem que examinar, Pio, o que é que interessa para que Campo Grande preserve e o que é que interessa que Campo Grande conserve. São duas palavras diferentes, né? E que exalam a condição de capital com mais de 100 anos e que um pedaço da cidade central precisa de fato estar presente para todo o sempre, ou seja, esse discurso de que a modernidade chega e que ao chegar eu tenho que demolir, derrotar a história em nome de uma modernidade, né? Ele é um discurso completamente ultrapassado, ele não pode mais caber, né, numa cidade que pleiteia tanto desenvolvimento, tanta qualidade de vida, tanta sustentabilidade. Portanto, demolir na área central nunca é uma boa ação. Ela deve ser sempre condenada, em qualquer hipótese, a partir do momento que você tem um conjunto arquitetônico central numa área que tem tantas pegadas históricas de tantas pessoas, como é o caso da Calógeras. Quer dizer, com a saída do trilho da parte central da cidade, com a parada dos trens, de passar por Campo Grande, essa região ali que dependia muito da estação ferroviária, na tua opinião, o que teria que ser feito ali para recuperar o seu auge, por exemplo, a Calógeras? Pio, na realidade, a Calógeras, do trecho da estação ferroviária até Afonso Pena, ela tem dois trechos extremamente visíveis. Um, até a Maracaju, né, que foi abandonado do ponto de vista do sistema de transporte, das atividades econômicas, da própria iluminação, da própria segurança pública, ou seja, quando você quer demolir no futuro, você começa a preparar o processo, tá certo? Então eu vou tirando, né? E com isso ela vai se depauperizando do ponto de vista urbanístico. É exatamente isso que aconteceu naquele trecho. Você imagine que aquele trecho dali já foi, a rodoviária de Campo Grande, antes dela ser, né, nos altos da Dom Aquino, de onde se mudou recentemente, ela ficava em frente àquele hotel majestoso, localizado na Avenida Calógeras com Mato Grosso. Dali saíam táxis, charretes, carroças, né? Ou seja, o comércio daquela região era vibrante. É verdade. Tá certo? No momento em que você muda isso e muda tudo, o ônibus deixou de circular, os carros deixaram de circular, né? E a estação ferroviária deixa de existir, você está antevendo o que é que vai acontecer. E não vieram instrumentos de modernização daquele trecho. Eu não sei se a população lembra. No centenário de Campo Grande, em 99, a artista plástica Ana Ruas, ela fez um trabalho naqueles casarões ali, né? Como é que se diz? Ela conseguiu uma parceria com a empresa de tinta, pintou todas as fachadas, levantou a moral um pouquinho, mas não tem movimento comercial. Portanto, né, a demolição não é a atitude, ainda mais a imprensa informando, Pio, que essa demolição desses imóveis, ela vai servir para criar um pátio para instalar os dogueiros que estavam no Afonso Pena, ou seja, né, é o pior dos mundos que a gente vive na conservação do patrimônio histórico de Campo Grande. O hotel a que o Ângelo estava se referindo é o Hotel Gaspar. É o Hotel Gaspar, exatamente. Que é um símbolo, né? É um símbolo político, arquitetônico, né, histórico, quer dizer, ele guarda em si várias camadas, né, da história de Campo Grande desde os anos 1940, né? Ou seja, e aqui aquela região que é conformada, né? Maracaju, uma região que quando havia córrego, ela era desencantada. Aí organiza-se o córrego, ela revitaliza-se, né? A Calógeras, agora com o processo de revitalização da estação ferroviária, eu achava que deveria ter um outro trajeto, né, turístico, exatamente nesse trecho da Calógeras. Mas a prefeitura elaborou um plano de revitalização, aprovou o plano de revitalização na Câmara de Vereadores e toma duas atitudes que não estão no plano. Veja só, Pio, a Praça do Rádio Clube, a Praça Ari Coelho está sendo cercada. Isso não está no plano de revitalização. E a demolição desses imóveis da Calógeras também não está no plano de revitalização. Então, assim, a grande questão é a discussão do plano de revitalização que teve em Campo Grande há 3, 4 anos atrás, quando ela entra em execução,
né, o processo político fala mais alto, ou seja, os dogueiros estavam na Afonso Pena, né, Afonso Pena foi revitalizada corretamente, os canteiros voltaram a funcionar, tira os dogueiros, leva para a antiga rodoviária. Chega na rodoviária, os dogueiros não quiseram. Leva para a Praça Aquidauana. Arruma a Praça Aquidauana, demole árvores, instala ponto de água e luz, a população da praça não quer. Então agora vamos colocar os dogueiros aonde? Aparece alguém com uma brilhante ideia, né, e diz, não vamos colocar aqui nessa região, está cheia de prédios velhos, etc. Então assim, esse adjetivo, prédios velhos, eu como arquiteto, eu não aguento mais a população de Campo Grande falar isso, né? Porque assim, o que é velho é para ser preservado, né? Ainda que aqui e ali alguns exemplares, tá certo, caiam por falta de resistência física, porque a conservação é ruim, etc, etc. Mas você não pode de antemão, né, determinar que a arquitetura antiga de Campo Grande tem que deixar de existir, porque tem uma arquitetura nova que está surgindo e que ela é preponderante na cidade. Isso daí é ruim para a história de Campo Grande. Ângelo, com relação à revitalização que definiu o quadrilátero central ali, Afonso Pena, Afonso Pena, Calógeras, 13, 26 de agosto, 13 e Mato Grosso, né? Quer dizer, esse é 14 de julho. 14, Qual é a visão que você tem desse trabalho que a prefeitura deve realizar ali? Pio, eu acompanhei como professor universitário, vários colegas meus coordenaram esse trabalho, né, um trabalho de fôlego do ponto de vista arquitetônico e urbanístico. Foram feitas várias audiências públicas, né, quer dizer, existem várias intervenções que o plano prevê. A primeira delas, vamos limpar as fachadas. Veja, em São Paulo, de onde este projeto inspirou de Campo Grande, o prefeito Gilberto Kassab fez isso em 7 dias. Aqui está levando mais de ano para tirar um trecho, né? Então, assim, é como se alguma coisa estivesse impedindo do ponto de vista da estratégia de execução, né? Ou seja, limpar as fachadas de Campo Grande é uma atitude do empresário, não é uma atitude da prefeitura. A prefeitura tem que notificar a empresa, dizer que tem uma lei que está aprovada pela Câmara e que ele tem que imediatamente se acomodar. Não é assim em tudo? Não é assim para fazer as calçadas, não é assim para os ônibus colocarem as cadeiras para os deficientes, quer dizer, então por que é que essa lentidão na execução, né? E você tem inúmeros investimentos no plano de revitalização, né, que não tem a menor ideia de quando que tudo isso começa, ainda mais nesse ano de 2012, né, onde a gente tem eleições e todas as obras só podem acontecer até julho, entendeu? Né? Então a gente fica sempre refém, né, do processo eleitoral. Então, assim, o plano de revitalização é uma grande ideia, é um grande projeto, mas que a gente ainda não vê ele visivelmente executado, né? Porque as estratégias de execução passam por isso, quer dizer, começa o plano de revitalização concretamente a derrubar os prédios. Aí o plano de revitalização começa entrando num processo equivocado, na minha avaliação. Ela vai rearrumar o centro? Mexe nas calçadas, mexe na sinalização, mexe na parte externa dos edifícios, né? Mexe na iluminação, mexe no sistema viário, né? Organiza 14 de julho, a 14 de julho ela vai ter um trânsito diferente do que tem hoje, né? Quer dizer, há uma linha de veículo, tá certo? Que vai ser obedecida, as laterais serão utilizadas para estacionamento, ou seja, é um conjunto, Pio, articulado de ideias, né? E que elas precisam ser colocadas em prática, sob pena, né, desse envelhecimento da área central, que é extremamente comum nas cidades de todo o mundo, porque é a área da cidade mais usada pela população, né? Esse envelhecimento ele tem que ser acompanhado anualmente, né, de obras, de investimentos, porque é ali onde todo mundo vai e onde todo mundo circula. Para a gente concluir, Ângelo, lógico que a gente nem quer que se derrube prédios que viveram... Apontam para a história, né? Que viveram Campo Grande numa época tão boa como a Calógeras. Na tua opinião, o que a prefeitura tem que fazer? Como é que deve ser preservado? Existe possibilidade de a gente ter uma Calógeras preservada? Pio, a preservação, ela deve ser acompanhada de estímulos e de incentivos, né? Ou então você desapropria. Quer dizer, o poder público certamente não tem, né, 100 milhões de reais para desapropriar 500 imóveis da área central e esses imóveis ele fica como proprietário, mas não é essa a estratégia.
A estratégia é você permitir que o proprietário daquele imóvel, que ele é reconhecido pela população através do Poder Executivo, Câmara de Vereadores, como um imóvel que tem interesse para a história da cidade. Muito bem, quando ele é colocado nessa caixinha, que é uma caixinha diferente da caixinha de todos os imóveis da cidade, eu preciso estimular e incentivar a pessoa que é proprietária dela, né? Então eu tenho que isentar ela de impostos, eu tenho que diminuir os impostos de propaganda, eu tenho que conversar com a Receita Estadual para, se houver atividade econômica lá, o ICMS ser deduzido dos investimentos que o proprietário faz, ou seja, só dá certo desse jeito, né? Não dá certo de outro jeito que não seja esse, ou então você desapropria. Claro, aqui e ali, o poder público tem que desapropriar. Tem prédios emblemáticos na cidade, né? Você quer ver o edifício José Abrão, na esquina da 14 com a Cândido Mariano, né? Edifício construído nos anos 36, já foi o prédio mais alto de Campo Grande, né? Com 3 andares, né? E ele era o símbolo da modernidade de Campo Grande. Inclusive, ele foi feito naquela esquina porque quando as pessoas chegavam da estação e pegavam a charrete ou o automóvel, a 14 de julho a mão era ao contrário. Era ao contrário. Ela foi alterada nos anos 70, quando o Canalha era prefeito. Então as pessoas desciam de carro, né, passavam por frente dele, e todos os taxistas ou todos os charreteiros diziam: está aqui o prédio mais bonito e o prédio mais alto de Campo Grande. Passe lá hoje para você ver como é que esse prédio está, em que condições arquitetônicas que ele está. É o único prédio autêntico, né, com o revestimento do pó de mica vermelho que vinha de Porto Murtinho, que está lá até hoje. Até hoje vocês conseguem enxergar lá em cima edifício José Abrão, mas ele já foi hotel americano durante décadas. Então, assim, eu não sou daqui, eu sou pernambucano, né, mas amo essa terra, adoro Campo Grande, adoro a sua história e luto por ela. Mas eu acho que, às vezes, né, quem deveria lutar mais era o Poder Executivo e a Câmara de Vereadores, porque esses são os poderes que representam o povo, né? Eu represento a história, o conhecimento e a ciência, eu não represento a população. O que eu faço é alertar, escrever, divulgar, escrever livros e proteger do meu jeito. Mas eu acho que está faltando muita coisa ainda, consciência em especial. Ok, a gente agradece a presença do arquiteto Ângelo Arruda, ele que também é professor da Universidade Federal. Ângelo, obrigado pela entrevista, é sempre obrigado, muito bom ouvir você falar aí da história de Campo Grande. Muito obrigado, obrigado aos webs espectadores, né, da UERB News. Tenham todos um bom dia. No próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Uma bomba matou um apresentador de televisão iraquiano que trabalhava em uma emissora local numa província no centro de Iraque. Uma bomba matou um apresentador de televisão iraquiano na cidade de Tikrit. Kamiran Salaheddin foi morto quando uma bomba colocada no carro que dirigia explodiu. O jornalista de 34 anos tinha 2 filhos. Ele amava a todos. Era um amigo muito querido, não só para aqueles que trabalham na emissora, mas também para os de fora da empresa. Só podemos dizer que vamos manter nosso compromisso de dizer a verdade. Essa é a nossa profissão. Vamos defender nosso país com toda a nossa força. A emissora onde a vítima trabalhava foi criada por forças americanas em 2004. Salaheddin foi o segundo jornalista assassinado no Iraque este ano, de acordo com o Observatório das Liberdades Jornalísticas. A polícia está investigando o atentado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, elevou o tom das críticas contra os republicanos. Candidato à reeleição,
Ele fez duros ataques ao orçamento elaborado por um deputado republicano e aprovado pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez duros ataques aos republicanos nesta terça-feira. O candidato à reeleição criticou o orçamento proposto por um deputado republicano e aprovado pela Câmara de Representantes. A proposta inclui cortes de 5,3 bilhões de dólares nas contas do governo e redução de impostos para as famílias com ganhos acima de 250 mil dólares por ano. This congressional Republican budget is something different altogether. Este orçamento republicano é como um cavalo de Troia, disfarçado de um plano de redução do déficit. É realmente uma tentativa de impor uma visão radical em nosso país. É um darwinismo social velado. Segundo Obama, o objetivo dos republicanos seria criar um sistema no qual os mais fortes, no caso os mais ricos, sobrevivam. O presidente americano afirmou que por causa da redução do orçamento, 10 milhões de estudantes universitários vão ter a ajuda financeira cortada e vai haver menos dinheiro para pesquisas de doenças como Alzheimer, câncer e AIDS. Carro, helicóptero ou mistura dos dois? Um grupo holandês revelou para a imprensa esta semana o veículo pessoal de terra e ar. A Geringonça, que deve ser vendida a partir de 2014, trafega por estradas e pelos céus. Pegue um carro, uma hélice, mexa na aerodinâmica, misture bem e você terá um pau-V. A sigla quer dizer veículo pessoal de terra e ar. A novidade é, na verdade, um girocóptero que pode viajar a 180 km por hora e, uma vez no solo, desempenhar o papel de um carro comum. Ao contrário dos helicópteros, nesse tipo de aeronave o rotor gira independente do motor. De acordo com os criadores do protótipo, o pau-V tem autonomia de 500 km e chega a uma altitude de 1.200 metros. Em desenvolvimento desde 2008, o primeiro modelo vai estar à venda em 2014, com um preço que deve variar entre 300 e 400 mil dólares. A novidade aparece no momento em que a empresa americana Terrafugia revelou que desenvolveu com sucesso um veículo metade carro, metade avião, a qual chama de A Transição. Pelo jeito, para a imaginação dos projetistas, o céu é realmente o limite. Agora as notícias nacionais. A presidente Dilma Rousseff lançou uma nova etapa do Plano Brasil Maior, que criou estímulos tributários à indústria nacional. Entre as medidas anunciadas estão a desoneração da folha de pagamentos e novos cortes nos impostos para o setor produtivo. Lançado pelo governo em agosto do ano passado para tentar turbinar a indústria nacional, o programa Brasil Maior não atingiu o objetivo esperado, aumentar o ritmo de crescimento do país. E como os números do início do ano mostraram recuo na atividade industrial, o governo decidiu lançar mão de novas medidas. O enfoque, entretanto, continua o mesmo: aumentar a competitividade dos setores industriais que disputam o mercado interno e concorrem com produtos importados. Hoje, em solenidade prestigiada por políticos e empresários, o governo anunciou novas medidas para tentar tornar mais competitiva a indústria nacional. Entre os pontos anunciados pelo governo está a desoneração da folha de pagamento para 15 setores da indústria nacional. Os setores que estão sendo beneficiados são 15 setores, são principalmente setores da indústria, porque a indústria precisa ganhar mais competitividade, são principalmente os setores mão de obra intensiva. Nós temos o setor têxtil, confecções, couro e calçados, setor de imóveis, de plástico, material elétrico, autopeças, ônibus, setor naval, setor aéreo, bens de capital, mecânica e depois no setor de serviços, os hotéis, para estimular o turismo e nos preparar para a Copa, etc. Tecnologia, setor de tecnologia de informação, o call center e design house, que são muito importantes para a inovação
tecnológico. Manteiga também disse que o governo terá uma política permanente sobre o câmbio para frear o tsunami monetário que vem de outros países. Durante a solenidade, a presidenta Dilma anunciou a criação de 15 conselhos de competitividade, que vão reunir representantes do governo, empresários e trabalhadores de diversos setores da economia. Os conselhos de competitividade, à medida que colocam nós do governo, os empresários, os trabalhadores, no caminho da decisão conjunta, criam o alicerce sólido para a construção de uma agenda nacional que permita também uma estrutura de governança democrática que vai ampliar o dinamismo e a legitimidade do Plano Brasil Maior. Deputados e empresários avaliaram as medidas. As medidas são boas, mas não são suficientes para resolver o problema da competitividade do Brasil. O Brasil hoje passa por uma crise de competitividade. É mais caro produzir no Brasil que não nos Estados Unidos, é mais caro produzir no Brasil que na Itália, do que na Argentina, enfim. Nós precisamos reduzir os nossos custos. A medida que desonera a folha de pagamentos da contribuição patronal, que de 20% sobre a folha passa a ser feita sobre o faturamento para a maior parte dos setores industriais, com percentuais de 1,5%, 2%, é uma medida que há muitos anos o Brasil aguardava e é muito positiva para incentivar a formalização de empregos no país, o que também é uma medida saudável. Ou seja, como disse a presidenta Dilma, nós queremos uma economia que continue crescendo equilibradamente e com empregos de qualidade, com salários cada vez melhores. O ano passado, quando nós falamos que faltou ousadia, apenas 4 setores tinham sido exonerados da mão de obra. Hoje são mais 15. E o ministro se mostrou disposto a estudar outros casos. Achamos que elas foram tímidas e insuficientes. Esperávamos um pacote e teve uma espécie de pacotinho, um embrulho. Ou seja, não dá para a gente concordar que essas medidas não resolvem o problema. Nós achamos que é preciso mexer no câmbio, nos juros, né? Nós não podemos continuar sendo campeão mundial de juros altos. Nosso câmbio a 1,80 quebra a indústria nacional e por isso nós vamos continuar nas manifestações e aumentar essas manifestações contra o governo para que o governo possa tomar medidas. A Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Direitos Humanos e Minorias ouviu ex-militares e camponeses que presenciaram a guerrilha do Araguaia. A comissão quer fazer o debate sobre as realidades vivenciadas, tanto por civis quanto por militares envolvidos na guerrilha do Araguaia, e que de forma ou de outra foram atingidos por ações que violaram seus direitos humanos. Os depoimentos de 2 ex-militares e de um camponês foram a portas fechadas. Alguns desses depoentes de hoje são pessoas que sofreram atentado, inclusive há poucos dias atrás, há cerca de 10 dias atrás, sofreram atentado de forma ainda misteriosa. Esse processo está em investigação, então seria extremamente irresponsável da nossa parte expor a imagem dessas pessoas quando acabaram de sofrer um atentado e que estão dando depoimentos importantíssimos para o resgate da história desse país. O deputado Bolsonaro protestou, disse que a comissão deveria ser aberta a toda a sociedade. Se a comissão da verdade tem que ser aberta ao público e à imprensa, e a sessão foi secreta. Então os 3 depoentes que estavam lá estavam, para minha surpresa, falando muito bem o que realmente, no meu entendimento, aconteceu no Araguaia. Eles contaram histórias ali que têm que chegar, no meu entender, ao conhecimento da imprensa. Eles disseram, por exemplo, que o Exército não estava preparado para a guerrilha. Concordo, sim, não estava, não tínhamos essa guerra aqui. Foi a esquerda que introduziu. Quando a gente pergunta, e os guerrilheiros estavam preparados, eles não querem que os 3 depoentes digam. Daí a gente complementa. Eram treinados em Cuba e vieram para cá para combater com o dia de Fidel Castro. Eles ficam revoltados tocante a isso. Eles eram recrutas, né, do Exército, passaram por torturas, passaram por sevícias, saíram com problemas de físicos, né, sequelas muito graves, ao serem treinados para matar e para desaparecer com os corpos. A guerrilha do Araguaia foi um movimento armado do final da década de 60 e início da de 70, que tinha por objetivo uma revolução socialista operada pelo Partido Comunista do Brasil para enfrentar a ditadura militar.
A revolução deveria começar no campo, na região amazônica, ao longo do rio Araguaia e chegar a cidades como aconteceu em Cuba e na China. Mas o exército chegou à região que fica na divisa de Tocantins, Pará e Maranhão, em busca dos guerrilheiros. O principal confronto direto entre a ditadura e a esquerda armada deixou 76 mortos, dos quais, ainda hoje, muitos estão desaparecidos. Vamos fazer, inclusive, audiências públicas lá na região. Queremos ouvir os que moram lá, os que viveram essa tragédia, os que foram vítimas sem serem participantes diretos nem da guerrilha, nem das Forças Armadas, mas sofreram torturas, desaparecimentos, assassinatos. E nós queremos ir lá, inclusive localizar ossos, os restos mortais. A presidente da Comissão Memória, Verdade e Justiça disse que os trabalhos poderão ser aproveitados pela Comissão da Verdade, criada no final do ano passado, e que tem a tarefa de apurar possíveis violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. E no próximo bloco, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, de Albuquerque, fala sobre a saída do cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores da capital. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Deve chover hoje em parte do Mato Grosso do Sul. O dia começou com sol, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, especialmente no norte do estado. Não deve chover nas regiões sul e leste, que terão tempo parcialmente nublado. A temperatura continua estável, com a mínima de 16 graus na região sul e a máxima de 37 graus no Pantanal. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. O governador André Putinelli participa na tarde de hoje da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, que acontece em Curitiba. Durante o encontro, novas propostas do bloco devem ser discutidas, entre elas a criação da Comissão Permanente do CODESUL para a faixa de fronteira e Comissão Permanente para Assuntos Internacionais. Devem ser discutidos ainda temas como o projeto do governo federal de implantação do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul e o suprimento de gás natural, além de questões indígenas. Para disputar uma vaga na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Edil Albuquerque deixa hoje a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e do Agronegócio. Quem assume a pasta é o engenheiro agrônomo Natal Meira Barros. Nestes 3 anos à frente da Secretaria, Edil destacou as principais conquistas. Eu sou pré-candidato a vereador, a convite do governador André Putinelli e do prefeito Nelson, para fortalecer cada vez mais esse grupo. Tá, beleza. Agora, nesse período que você, além de ser vice-prefeito, também assumiu uma secretaria muito importante em Campo Grande, como é que o senhor classificaria essa atuação do senhor em frente à secretaria? Bom, o destaque maior é a liberdade e a confiança que o prefeito Nelsinho passou para mim, né? Inclusive com as questões do agronegócio, com a questão do turismo, com a questão da agricultura, nós hoje temos um posicionamento muito importante. E um posicionamento que a sociedade já entendeu e com toda certeza na feitura do próximo orçamento será destacado um volume considerável para que possa atender essas demandas. Uma demanda importante, onde você envolve o turismo, o agronegócio, as indústrias. Então, a indústria que oxigena hoje, a maioria
do excedente de emprego que existe em Campo Grande. Nós estamos muito animados, é uma pasta muito forte, marca uma presença de uma postura muito presente, né, na sociedade. Repetindo, é o caso dos orgânicos, que hoje é modelo para todo o Brasil, a questão do verdurão. Agora, Edil, falando em termos de pré-candidatura, o PMDB está com a pré-candidatura do deputado federal Edson Giroto. O vice, o governador, defende uma mulher. Qual que é o pensamento do Edil? Não, o vice é aquele que, claro, que for agregar. Nós entendemos que se for atender, principalmente, é um meio de barganhar e ao mesmo tempo, não diria barganha, é um jeito de negociar, né? Não, de negociar e ao mesmo tempo você dá assim a condição, a liberdade de você dividir a sua administração, é muito importante. Hoje eu tenho essa liberdade com o Nelsinho, só que nós dois somos do PMDB. Acho muito importante analisar por esse aspecto de poder ceder. E agora você confere os principais destaques do nosso portal, o RBV News. Você pode acessar o RBV News no www.rbvnews.com.br. E a principal destaque do site é: número de vagas do curso de medicina deverá ser ampliado em Campo Grande. Tá aí, essa é uma notícia muito boa para Campo Grande. Também, junto com essa informação, você pode ler que Três Lagoas poderá ter também o seu curso de medicina. Na terça-feira estiveram em Brasília conversando lá no MEC a prefeita de Três Lagoas e mais os deputados federais Mandetta e também o Azambuja, e que deram a informação de que a medicina em Campo Grande pode ter o número de vagas ampliadas aqui em Campo Grande. Você pode acessar, ter essas informações lendo aqui no nosso portal. Também hoje, Copa do Brasil, 7 partidas abrem a segunda fase. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ontem, Vasco ganha e fica perto da vaga na Libertadores. Giroto diz que a aliança com Dagoberto está praticamente certa. São os principais destaques aqui do RBV News, que também aqui na editoria de Mato Grosso do Sul, você tem máquina de lavar roupa pega fogo em apartamento no Bandeirantes. Placas refletivas já são obrigatórias para novos veículos. PM prende jovem com 27 quilos de maconha na rodoviária da capital. E mais de 56 mil eleitores fizeram cadastramento biométrico em Mato Grosso do Sul. Também nós temos aqui outras editorias como Esporte e Economia. FIPE e IPC vai a 0,15% em março, de menos 0,07% em fevereiro. Também nós temos aqui na política, no interior, em Dourados, a ex-secretária diz que PMDB pode esperar para disputar a prefeitura. E ainda se falando da saída do Demóstenes, senador Demóstenes saindo do DEM. No setor de editoria de automóveis, Honda lança o novo Civic. E também em entretenimento, uma informação até interessante. Concurso público no Paraná tem questões sobre Michel Teló. Deve ser a música, né? Quem é o autor da música? Do Ai Se Eu Te Pego, né? São as informações que nós temos aqui no nosso site. Você pode acessar no www.rbvnews.com.br. E o RBV News edição manhã fica por aqui. Mais informações em nossa edição da tarde, às 6 horas. Muito obrigado pela sua companhia e até lá e tenha um bom dia.